Continuando, então. Diferença entre taxa e preço público. Para Bernardo Ribeiro Moraes, preço público é toda prestação pecuniária decorrente da livre manifestação da vontade do comprador. Logo, eu retiro o requisito da compulsoriedade e da instituição por lei, né? Porque aí, se fosse por lei seria compulsório, e coloco então a possibilidade de ser uma tomada de decisão veiculada por contrato, enfim. Então eu tenho a faculdade de decidir se quero pagar ou não aquele preço público. Consequentemente, a lógica nos diz que preço público não é tributo, ok? Diferença entre taxa e preço público. Aqui eu fiz um resuminho, tá? Para ficar mais claro a visualização. Enquanto a taxa ela é instituída por lei, regime jurídico legal, o preço público advém de um contrato. Em termos de direito financeiro, é porque não tinha no programa essa aula, atividade financeira do Estado. Nessa aula a gente costuma apresentar a diferença entre receita derivada para receita originária. A receita originária, o recurso, a receita advém do próprio patrimônio do ente tributante, como a exploração de petróleo, enfim, o recurso vem da exploração da sua riqueza, diferentemente do tributo, que é uma receita derivada, ou seja, o recurso advém do patrimônio de terceiro, por isso que tem esse nome derivado. Por ser instituído por lei, o regime jurídico é de direito público, o preço público, ao contrário, por ser por contrato, o regime jurídico é de direito privado. Na taxa, ela é compulsória por ser tributo, ela é compulsória, logo não há autonomia de vontade. Eu não posso escolher não pagar o meu IPVA, né? Se eu não pagar, eu vou sofrer uma execução fiscal. Ou então vende o seu carro, se você não quer pagar, mas você vai ter que pagar. E o preço público, por ser contratual, eu exerço a minha vontade no momento da assinatura do contrato. No direito tributário não admite rescisão, já no preço público é possível rescindir o contrato. A taxa, então, ela remunera a prestação de dois serviços públicos, tá? Dos serviços propriamente estatais, aquele em que o Estado atua em razão do seu poder de império. Só ele pode prestar aquele serviço. Exemplo, serviço judiciário, jurisdicional. A taxa também remunera serviços públicos essenciais ao interesse público. São prestados no interesse da comunidade. Aqui está o pulo do gato para a gente saber se a tarifa de esgoto da sua cidade é uma taxa de esgoto ou é uma tarifa de esgoto. O que vai ser fundamental para você descobrir se a natureza é de tributo ou se a natureza é não tributária? Tem que haver uma lei, no caso municipal ou estadual, definido como de utilização compulsória. Então, se uma lei do ente tributante disser que é compulsória a utilização do sistema de esgoto, eu vou ter que usar, ok? Eu não posso criar um subterfúgio para não utilizar a rede de esgoto. Então, isso vai variar de ente tributante para ente tributante, ok? Então, para a taxa de coleta de lixo domiciliar ter a natureza jurídica tributária, é importante que essa taxa, que a coleta de lixo seja um serviço de utilização compulsória. Ah, não, município, eu não quero usufruir do serviço de coleta de lixo domiciliar. Eu vou pegar meu lixo todo mês, toda semana e vou lá no lixão despejar. Eu posso fazer isso? Não, porque uma lei
vai definir aquele serviço como essencial ao interesse público. Então, cada estado a gente tem que olhar se sistema de água, sistema de esgoto é de uso compulsório ou não. Em regra, não. Então, a gente vai ter a tarifa de esgoto, a tarifa da água, a tarifa do telefone. Captaram? Já pensou uma lei dizendo que é de interesse público todo mundo ter telefone em casa? Né? Não tem muito sentido. Então, aquela cobrança que vem ali na conta de telefone é uma tarifa. Ficou claro, pessoal, isso para vocês? Já o preço público remunera a prestação de serviços não essenciais, portanto, serviços que podem ser delegados, como telefônicos, energia elétrica, gás, água, esgoto, com a ressalva que eu falei, né? Que cada ente tributante pode eleger algum daqueles serviços como essencial ao interesse público. Vejam que o STF, ele considera que a taxa é diferente do preço público. Essa distinção é apresentada na súmula 545 do STF, que diz: preços de serviços públicos e taxas não se confundem, ou seja, preço público é uma coisa e taxa é outra. No caso, a taxa tem natureza tributária. Vou só terminar de ler a súmula, porque estas, diferentemente, as taxas, diferentemente dos preços públicos, são compulsórias. Por que a taxa é compulsória? Porque é instituída por lei. E tem sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Por que eu cortei essa parte de autorização orçamentária? Porque antigamente existia um princípio do direito tributário chamado de princípio da anualidade tributária. Eu estou falando isso para vocês, não é para enrolar lá a aula, é porque eu já vi questão de concurso falando desse princípio da anualidade tributária. O que diz esse princípio que não está mais em vigor? Não existe mais. Que para eu criar o tributo, além dele não poder retroagir, obedecer a anterioridade de ser cobrado no exercício financeiro seguinte mais 90 dias, ele tinha que ser previsto na lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual. Então, eu só podia instituir o tributo que fosse previsto na lei condicionada à prévia autorização orçamentária, que fosse previsto na lei orçamentária anual. Por isso, a anualidade. Captaram? Esse princípio não existe mais, mas só para vocês saberem do que se trata, tá? Hoje a gente precisa dessa autorização do orçamento? Não, precisa ser previsto, mas não existe mais essa estreiteza em observar a lei orçamentária a esse ponto. Pedágio. Atendendo a colega que tocou no assunto do pedágio, a natureza, para o STF, quando ele julgou a constitucionalidade do selo pedágio, o STF decidiu que o selo pedágio já extinto tinha natureza jurídica de taxa, portanto, seria sim um tributo. Qual é o fundamento? Artigo 150, inciso 5 da Constituição, que fala das imunidades, né, tributárias. Então, é vedada à União, Estados, Municípios e Distrito Federal estabelecer limitações de tráfego, não tráfico de drogas, né? Tráfego, trânsito de pessoas ou bens. Então, é vedado limitar o trânsito de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio. Logo, se eu digo que não pode instituir tributo, exceto o pedágio, então é porque o pedágio é um tributo. Concordam comigo, né? Por uma questão de lógica. Pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, se pedágio é uma exceção, ele é, então, um tributo. Ok? É claro que aqui as alíquotas interestaduais de ICMS não se aplicam porque a própria Constituição as prevê. Só que atualmente, o que a gente tem?
A gente tem a privatização das nossas estradas. Nós temos vias privatizadas. Então, o poder público, ele pode fazer uma licitação, escolher uma empresa para a conservação dessa via pública, por meio de delegação, permissão, autorização, enfim. E aí, com a privatização e a extinção do selo pedágio, questiona-se atualmente, doutrinariamente, a natureza jurídica do pedágio cobrado por essas concessionárias, né? Então, é uma questão aí divergente. A corrente doutrinária mais importante entende que é dada ao legislador a opção de criar o pedágio como sendo taxa ou tarifa. Então, no momento de criação desse tributo, vai ser escolhido se vai ser taxa, natureza tributária, ou então, se não versar nada, vai ser tarifa, como contraprestação pela conservação, enfim. Se o regime jurídico for contratual, vai ser tarifa. Se o regime jurídico for tributário, será taxa. Será necessário aguardar posicionamento do STF a esse respeito. Então, essas questões que ficam em aberto, elas dificilmente caem em primeira fase, elas podem vir a cair numa segunda fase. Okay? E aí você apresenta a divergência. Contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria, elas estão previstas na Constituição, contribuição de melhoria em razão da valorização imobiliária, e estão previstas também no artigo 81 do Código Tributário Nacional, que diz que a contribuição de melhoria cobrada pela União, Estado, Distrito Federal ou pelos municípios, então ela pode ser cobrada por todos os entes tributantes, no âmbito das respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo das obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada, ou seja, o custo da obra vai ser o teto de arrecadação da contribuição de melhoria, e como limite individual para cada contribuinte, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Ou seja, é um tributo cuja hipótese de incidência é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Se você parar só hipótese de incidência como valorização imobiliária, está errado. Tá? Não pode cobrar contribuição de melhoria pela simples valorização imobiliária. Tem que ser a valorização em decorrência da obra pública, isso segundo o STF. Então, embora a Constituição fale só no artigo 145, inciso 3º, fale só da contribuição de melhoria como valorização imobiliária, o STF entende que tem que ter a continuação decorrente de obra pública, ok? Então, esse artigo 81, ele foi recepcionado. O fato gerador, então, valorização imobiliária decorrente de obra pública. Por que é contraprestacional esse tributo? O que o Estado, o município, o ente tributante vai fazer em troca para eu pagar esse tributo? Uma obra pública, ok? O fundamento se eu tinha uma casinha e aí foi construído, sei lá, o estádio do Corinthians, perto da minha casa, um shopping, valor, só que esse não é um exemplo bom, né? Mas enfim. Uma linha de metrô, né? Aí... E aí, eu tenho uma casa e aí o governo de São Paulo diz, opa, perto do meu imóvel eu vou construir uma linha de metrô, uma estação de metrô. O que vai acontecer automaticamente? A valorização imobiliária. E aí seria justo que o Estado gastasse dinheiro com a obra pública, que o meu imóvel valorizasse e eu não desse nada em troca? Isso não seria justo. Então, a fundamentação para a instituição desse tributo é vedar o enriquecimento sem causa. Ao contrário disso, por exemplo, se a obra pública prejudica o imóvel,
Porque tem algumas falando lá. Então, por exemplo, vai construir um presídio. Isso. Né? Então, em termos tributários não existe nada. Mas em termos de direito civil, né? Eu acho que vai civil e administrativo, porque eu creio que isso tenha que passar por um planejamento urbano. Então, tem um plano diretor do município. Então, tem que ver a questão civil administrativa aí nesse caso, tá? Então, a princípio, eu não sei te responder, porque o que eu for responder vai ser achismo da minha parte. Ok? Tributário não, né? Tributário não. É engraçado que essa pergunta sempre vem em aula. Eu tô para sentar e estudar, olha, não é tributário, mas... Eu percebi nos assuntos que eram piscinão para acumular as coisas, e as casas ficam do lado, quando chove, a piscina sobe, e aí nossa. Mas aí sem a piscina ficaria pior ainda, né? Bom, gente, essa questão é de direito administrativo, eu não consigo ajudar muito. Tá? Boa. Tributo vinculado, como eu já falei, é vinculado porque a hipótese de incidência tem uma prestação do Estado, que é a obra pública. Ele é contraprestacional, né, que é a obra pública. Então, é sempre relacionado à atuação do Estado. Obra pública. Gente, na teoria é lindo, não tem dúvida alguma. Mas na prática, dá um sufoco a gente tentar descobrir se aquilo dali é a prestação de um serviço ou se aquilo é a realização de uma obra pública, tá? Então, na prática, torna-se necessário verificar qual atividade estatal foi realmente realizada. O STF, ele tem afirmado a impossibilidade de cobrança de taxa quando for cabível contribuição de melhoria. Ok? Então, se for cabível, se for uma obra pública, o município não pode ir lá e tentar remunerar aquela obra por meio de taxa. Dois exemplos: asfaltamento e mero recapeamento de via pública já asfaltada. Para o STF, asfaltamento é uma obra pública e a valorização imobiliária em decorrência do asfaltamento pode suscitar a instituição de contribuição de melhoria. Então, é constitucional a taxa de asfaltamento? Taxa. Não. Por quê? Porque é uma obra pública que tem que ser remunerada por meio da contribuição de melhoria. Mero recapeamento de via pública já asfaltada. Para o STF, isso não é obra pública, é um serviço de manutenção e conservação. Logo, é constitucional a taxa de recapeamento? Taxa. É obra pública? Não é obra pública, então pode ser remunerado por meio de taxa. Tá? Agora a gente tem que ver outras coisas. É um serviço público específico, divisível, aí eu já... Tá? Aí a gente precisa analisar a lei que institui isso. O que eu quero que vocês aprendam aqui: obra pública, contribuição de melhoria. Obra pública pode ser remunerada por meio de taxa, para o STF não. Ok? Vamos em frente. Ela não foi prevista na Constituição Federal, como vocês podem ver aqui, ó, inciso 3º. Eu falei o contrário, né? Decorrente de obra pública. Mas o STF diz, tá, pacificou que a valorização do imóvel é requisito inafastável da hipótese de incidência desse tributo. Mas não é qualquer valorização, é a valorização decorrente de obra pública. Limites. Sabe aquele limite total, o custo total da obra, e o limite individual? Quanto o meu imóvel foi valorizado? Ele foi valorizado 50 mil. Eu posso pagar uma contribuição de melhoria de 60 mil? Não, porque entra no limite individual, tá? Então, o limite total é o custo total da obra, o limite de arrecadação da contribuição de melhoria, e o limite individual será o valor a ele acrescido, ou seja, o limite da valorização de cada imóvel.
Alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem. Imagine que o custo total de uma obra foi 150 mil. Gente, é claro que uma obra tão barata dessa é para consertar, sei lá o quê, uma coisa muito pequena, né? A gente faz reforma em casa e paga um absurdo, né? O número de imóveis valorizados, 50 imóveis. Numa situação absurda e hipotética, considerando que cada imóvel, cada um dos 50, foi valorizado em R$4.000. Vamos fazer as contas, tá? R$4.000 de valorização individual vezes 50 dá quanto? 200 mil. Opa! 200 mil ultrapassa o custo total da obra, que é 150 mil? Ultrapassa. Então eu tenho que fazer esse cálculo de outra forma. Vamos então dividir 150 por 50. Dá quanto? R$3.000 para cada imóvel. Por que eu falo hipotético? Porque evidentemente cada imóvel vai ter uma valorização específica. Daí a gente não encontrar na prática esse tributo, vejam só, ser cobrado. Porque tem toda uma formalidade, tem que pegar o planejamento, aprovar, ver a valorização de cada imóvel tem que dizer, aliás, ver o valor de cada imóvel. Depois aí cada imóvel tem que aprovar. Depois da obra, cada imóvel foi valorizado isso, cada imóvel tem que concordar. Então, na prática, é tão custoso para a administração pública instituir esse tributo que ele fica em desuso, tá? Ele é deixado de lado. Para o STJ, o que significa a valorização do imóvel? Simples, valor do imóvel depois da obra menos valor do imóvel antes da obra. Claríssimo. Marina nem precisava falar. Não precisava, mas né? Muito simples, né? Pois é, mas que fique claro. Isso. Pessoal, outro exemplo. Digamos que o custo da obra seja 250 mil. Eu continuo com 50 imóveis e cada imóvel foi valorizado em R$4.000. 4 mil vezes 50 dá 200 mil. Opa! 200 mil. Eu estou abaixo do custo total da obra, 200 mil? Estou. Portanto, eu posso cobrar um pouquinho mais, né? Ao invés dos 3 mil do slide anterior, o que eu faço? Pego o valor 250 por 50 dá 4 mil? Me ajuda. Não? Então, o limite aqui não vai ser o custo da obra. O limite aqui vai ser o quê? O valor individual. Então, vai ser exatamente, eu vou devolver exatamente aquilo que o meu imóvel foi valorizado. Ok? Por isso que eu chego nos R$4.000 de contribuição de melhoria. Tranquilo? Vamos em frente? Momento da cobrança. Marina, vai ter Copa do Mundo no Brasil. Né? Nós vamos fazer transporte público, não sei o que. Antes da obra começar, já posso cobrar contribuição de melhoria? Por uma questão de lógica, me respondam. Não, por que não? Para calcular, eu preciso saber quanto o imóvel valorizou. Logo, tá? Eu não posso instituir a contribuição de melhoria antes da realização da obra pública, porque eu não tenho como aferir o quanto vai ser valorizado, tá? Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte suficiente para determinados imóveis, tá? Então, parcialmente pode ser cobrado, mas antes do início, jamais. De modo a justificar o início da cobrança de contribuição de melhoria e por aí vai. Podemos seguir? Empréstimos compulsórios, tá? Gente, olha o nome dessa espécie tributária, empréstimo compulsório. Se vocês falarem para uma pessoa leiga, vocês acham que ela vai dizer que é tributo ou não? A situação é a seguinte, o ente tributante, de quem é a competência de empréstimo compulsório? União. A União está precisando de dinheiro, então o que ela faz? Vou instituir um empréstimo compulsório, vou botar todo mundo, todos nós, para pagarmos esse tributo. Em razão da própria nomenclatura, modo de funcionamento desse tributo, muito se questionou se realmente ele tinha natureza tributária ou não.
Porque existe empréstimo sem devolução? Se está me pedindo emprestado, pode ser a União, mas vai ter que me devolver. Ou então não é empréstimo, vocês concordam? Né? E por que Exatamente. Por que é compulsório? Porque a lei vai obrigar. Ah, não quero emprestar. Vai ter que emprestar porque a lei vai dizer que você vai emprestar. Por que é empréstimo? Porque você vai receber depois, tá? Então, são forçados, coativos, obrigatórios, porém restituíveis, tá? A obrigação de pagar não nasce de um contrato, como você vai no banco, vai lá e faz um empréstimo, mas de uma determinação legal. Verificando a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação de emprestar dinheiro para o Estado. Tá aí a justificativa. Mas o Hugo de Brito Machado, ele disse, ora, o conceito universal de tributo enquanto receita derivada, o recurso tem que entrar e permanecer no cofre público. Se o recurso entrar e sair do cofre público, não é receita, é mero ingresso. Tá? Então, para o Hugo de Brito Machado, ele entende que não é tributo, porque não transfere riqueza para o Estado. Muito foi a discussão, grande foi a discussão. Nesse sentido, o STF, inicialmente, ele editou a súmula 418, que diz que o empréstimo compulsório não é tributo. Logo, a sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional de prévia autorização orçamentária. Isso aqui é aquele princípio da anualidade. Só que, como eu falei para vocês, o STF depois, ele evoluiu de entendimento. Vocês sabem que o STF, ele nunca está errado, né? As pessoas evoluem, né, de entendimento. E o STF passou a entender um empréstimo compulsório como quarta espécie tributária. Logo, entende-se que essa súmula foi superada pelo STF, ok? Depois verifiquem no vademecum de prova, tá? Se a marca foi colocado lá, a súmula superada, enfim. Qual a justificativa? Ela está previsto, artigo 148, dentro do Sistema Tributário Nacional, na Constituição, preenche os requisitos do artigo 3º, apesar de ter a peculiaridade, todos os requisitos do artigo 3º, os 5 requisitos que nós vimos na aula passada estão lá. O artigo 3º não exige que o ingresso de recurso tributário ele seja definitivo. E a restituição dos recursos é um traço, uma peculiaridade, um traço distintivo desse tributo. É claro que a União não tem interesse de devolver esse dinheiro, por isso que ela não tem interesse em instituir empréstimo compulsório. Captaram? Vamos em frente. Esse recurso extraordinário aqui é que mudou, que entendeu a concepção de tributária dos empréstimos compulsórios. Caso vocês queiram ler depois o inteiro teor. Qual o fato gerador? Bom, é importante a gente dizer que existem duas hipóteses, duas modalidades de empréstimo compulsório. Inciso 1. Vejam que as duas modalidades são instituídas por lei complementar. Então, lei complementar, quais são os 4 impostos, os 4 tributos? Empréstimo compulsório, imposto residual da União, contribuição social residual e IGF, imposto sobre grandes fortunas. Vocês têm que aprender isso daqui. Se depender de mim, eu repito até. Bom, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Primeira modalidade, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. De novo, aqui a gente tem guerra, não pode ser interna, guerra civil, tem que ser guerra externa, já declarada ou na iminência de. E eu preciso ter uma calamidade pública. Segunda modalidade, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Ok? Então, esse investimento público tem que suscitar interesse de todo o país, tá? Não só para uma determinada região. Então, imaginem que
sei lá, um investimento público para melhorar o escoamento de alimentos aqui da CEAGESP. Vocês sabem que a CEAGESP abastece todo o país. Então é algo estratégico e de interesse nacional, ok? Primeiro, uma pequena informação, tá? Vejam que no inciso 2º fala, parte final, observado o disposto no artigo 153b. O artigo 153b, ele fala da anterioridade geral. Depois que que houve a emenda constitucional que acrescentou o princípio da anterioridade 90º, a gente coloca aqui também, tá? Então é exceção ao princípio da anterioridade. Aliás, tem que observar o princípio da anterioridade. Então, observações. A guerra externa vai ser o fato gerador desse tributo? A calamidade pública vai ser o fato gerador desse tributo? O investimento público urgente de interesse nacional vai ser o fato gerador desse tributo? Não vai ser. Vão ser apenas as situações deflagradoras para a instituição desse tributo, ok? Vão autorizar a instituição desse tributo. O que vai ser fato gerador, base de cálculo do empréstimo compulsório? Qualquer fato econômico lícito relativo ao contribuinte ou relativo à atuação estatal. Pode ser eleito pela lei complementar, por quê? Porque para instituir tem que ser por lei complementar como fato gerador desse tributo. Aqui nós temos o caso de bitributação constitucionalmente permitida. Pergunto a vocês, os empréstimos compulsórios são tributos vinculados? Lembrando que tributo vinculado é aquele que a hipótese de incidência está vinculada a uma contraprestação do Estado? Se a lei complementar pode escolher qualquer fato gerador, então essa classificação ela não se adequa, porque quando a lei complementar instituir que escolher o fato gerador, aí que a gente vai saber se ele vai ser vinculado ou não vinculado. Então essa classificação não se aplica para os empréstimos compulsórios. Captaram? A primeira modalidade, a doutrina diz que é um empréstimo compulsório excepcional. Por quê? Porque ele tem um caráter emergencial, que é a guerra externa ou a calamidade. Mas eu não entendi porque não pode... Eu sei que você falou que é a lei que vai determinar, mas eu não compreendi direito. Eu vou te dar dois exemplos. Aquelas circunstâncias que vai causar a instituição do empréstimo não tem que ser vinculado para aquela situação. Aí você está confundindo destino específico. É pensando, destino. Então, sim, tudo que for arrecadado de empréstimo compulsório tem que ir para aquela... Isso. E a destinação específica a gente combinou aqui de chamar de tributo finalístico ou não finalístico. Então, empréstimo compulsório, sim, é um tributo finalístico. Empréstimo compulsório é um tributo vinculado à hipótese de incidência, precisa de uma contraprestação do Estado? Não. Só para você captar. Você acha que a União vai instituir um tributo, empréstimo compulsório, que ela tenha que prestar alguma coisa para a gente? Já que a Constituição diz que pode ser de qualquer coisa, ela vai escolher o fato gerador de imposto, porque recai sobre a gente contribuinte. A hipótese de incidência do imposto olha para o contribuinte. A hipótese de incidência da taxa olha para a contraprestação do Estado. Então, para a União é mais vantajoso o quê? Olhar, sobrecarregar a gente, né? E não ter despesa nenhuma que oferecer para a gente, ok? Isso é o parágrafo único, a sua pergunta. Tá? Então a gente vai retomar, porque só para vocês entenderem, questão de prova de tributário, segunda fase. A União institui empréstimo compulsório para a construção de um hospital. Depois que arrecadou o dinheiro, ele pegou, com base no inciso 2º. Depois que arrecadou o dinheiro, ele pegou aquele dinheiro e construiu uma escola. É constitucional?
Não, porque o dinheiro do empréstimo compulsório e das contribuições especiais é carimbado, tem uma finalidade específica e essa finalidade não pode ser desvirtuada. Então, mesmo ambos sendo de interesse social, mas que às vezes a gente pode fazer aquele, né? Sim. Tem que ser para causa. O interesse social, às vezes. Mas não foi isso que deu a causa. Ok? Não foi isso que deu a causa. Né? É, bem literal. Tá? E o empréstimo compulsório especial, porque é para investimento público urgente e relevante interesse nacional. Além de outras discussões, né? Será que é hospital? Nananã, mas isso aí não era pergunta da OAB. Bom, existia uma terceira modalidade no Código Tributário Nacional. Então, veja, o CTN, ali a gente estava lendo a Constituição. O CTN, ele dizia guerra externa, calamidade pública. Aqui foi juntada em um inciso da Constituição. O segundo inciso da Constituição, investimento público urgente e nacional. Mas aqui o terceiro inciso era a conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo. Que raios é a absorção temporária de poder aquisitivo? É aquele caso dos expurgos? Gente, é mais simples. Olha só, quando a inflação está alta, é porque tem muito dinheiro rodando. Pensa na Venezuela, né? Muito dinheiro, a inflação muito alta. Lembrem do Brasil de antigamente, tá? Uma das estratégias econômicas de combate à inflação é tirar dinheiro do mercado. Então, essa era a possibilidade de instituição de empréstimo compulsório. Isso foi feito. Esse inciso 3 aqui foi usado. Só que o fato gerador era colocar combustível, tá? Então, para retirar dinheiro do mercado para combater a inflação, tirar dinheiro do mercado, absorção temporária de poder aquisitivo, para combater a inflação, foi instituído empréstimo compulsório sobre os combustíveis, tá? Pergunto a vocês, isso foi recepcionado? Não foi recepcionado. Eu até desafio vocês pegarem o VADMECUM, que vocês vão fazer a segunda fase, para ver se tem essa informação. Não costuma vir na parte tributária informação sobre não recepção, tá? Então, aluno que não estudou, mas que está com o VADMECUM na mão, pode errar. Tem grandes chances. Então, não foi recepcionada, por isso que tem que prestar atenção na área tributária, né? Só para quem tem tutano, tem que usar o tutano, pessoal. Por isso não pode haver mais a instituição de empréstimo compulsório com a finalidade extrafiscal de combater a inflação. Aqui eu trouxe... não trouxe para vocês. Será que está no outro slide? Ó, aqui o exemplo, eu botei no lugar errado aquelas perguntas, já volto. Um exemplo, ó, esse decreto-lei de 1986 criou empréstimo compulsório para absorção temporária de excesso de poder aquisitivo, tá? Será exigido dos consumidores de gasolina ou álcool, ok? Então até hoje tem gente aí reclamando no STF para tentar receber dia de volta. Bom, questãozinha de defensoria pública, tá? A respeito das limitações de poder tributário e da competência tributária, julgue. Se, devido à necessidade urgente, a União instituir empréstimo compulsório para custear investimento público de relevante interesse nacional, vejam que a transcrição da Constituição mudando só a ordem das expressões. Em determinada data, nesse caso, devido ao princípio da anterioridade, lembrando que as exceções, vocês vão estudar limitações ao poder de tributar, a aplicação do referido tributo só poderá ocorrer no início do exercício fiscal subsequente. Por quê? Porque lá a Constituição fala que ele tem que observar a anterioridade, certo? Certinho. Outra questão. Nos termos do artigo 148, inciso 1, que fala da calamidade de guerra externa, a União poderá, mediante lei complementar, instituir empréstimo compulsório para atender as despesas extraordinárias sem sujeição ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal.
em situação de. Então, vejam que eles querem que você fale da guerra externa, da calamidade pública. Relevante interesse nacional. Não, essa é a segunda possibilidade que tem que observar a anterioridade. Investimento público de caráter urgente. Esse é o inciso segundo que tem que observar a anterioridade. Ameaça de calamidade pública. Ó, ele não fala em ameaça, ele fala em calamidade pública. Agora, da guerra, ele fala da guerra já declarada ou sua iminência. Então, a gente pode, a princípio, deixar em stand-by. D. Temor de perturbação da ordem interna. Viajou na maionese. A pessoa que não estudou, esse está tão diferente, eu vou marcar esse, né? Iminência de guerra externa. Fechou. É a literalidade da Constituição. É por isso, pessoal, que eu sou chata e fico lendo a letra da lei da Constituição. Porque é isso que vai ser cobrado, tá? Esse exemplo eu já falei. Bom, a pergunta da colega. O dinheiro que foi arrecadado, a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a causa que autorizou a sua instituição. Logo, é um tributo finalístico e é destinado obrigatoriamente à causa da situação. Quais são as causas? Guerra externa, sua iminência, calamidade pública, investimento público de interesse nacional e urgente, em caráter urgente de interesse nacional, ok? Marina tem que aprender isso, sim. Instituição. Depende sempre de lei complementar. Isso aqui eu já falei para vocês, mas eu coloco no slide. Por quê? Como é que vai vir a questão da prova? Lei ordinária criou empréstimo compulsório. Não vem assim. Ela vem medida provisória criou empréstimo compulsório. Tá? Por que que vem? Porque o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, veda a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Então, aprendam isso, vale para direito penal, direito constitucional, direito tributário. Se é lei complementar, não pode ser regulado por lei ordinária e nem por medida provisória, ok? Então, a questão de tributário vai vir como? Medida provisória instituir o IGF. Pode? Não, porque IGF é lei complementar. Medida provisória instituiu contribuição social residual. Pode? Instituiu imposto residual da União. Empréstimo compulsório. Eles só vão brincar de mudar aqui uma das 4 possibilidades. É isso. É questão já acertada, tá? Restituição. A lei... bateria. A lei daqui do iPad. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto na lei. Então, é obrigatório que a lei fixe o prazo de devolução, ok? Para o STF, a restituição deve ser feita em moeda corrente, pois a restituição deve operar-se na mesma espécie em que foi recolhido o empréstimo compulsório, ok? Precisa parar? Vamos em frente? Chegamos então à 5ª espécie de tributos, contribuições especiais. Ainda falta eu falar da natureza jurídica, tá? Pessoal, as contribuições especiais, elas estão previstas em 2 artigos constitucionais, artigo 149 e artigo 149A. Artigo 140, os 2 de competência de quem? Adivinhem? União. Isso não pode errar, tá? Compete exclusivamente à União instituir 1. Contribuições sociais. 2. Contribuição de intervenção no domínio econômico. A partir de agora eu vou chamar contribuição de intervenção no domínio econômico de CID, ok? 3. Contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, certo? Como instrumento da sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto no artigo 143, 146 e por aí vai.
Artigo 149A regula mais uma espécie de contribuição. Municípios e Distrito Federal. Gente, eu cansei de ver questão sobre CIP ou COSIP, contribuição de iluminação pública, dizendo Estado instituiu a contribuição de iluminação pública. Errar essa questão é bobeira, o seu adversário não vai errar. Então internalizem logo. Contribuição de iluminação pública, competência município e Distrito Federal. Nem Estado e nem União. Município, Distrito Federal. Poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Logo, da leitura, eu já sei que o dinheiro arrecadado vai para custear o serviço de iluminação pública. Eu digo, então, que esse tributo, ele é o quê? Finalístico. O produto da arrecadação vai ser carimbado, tem um fim específico. Aqui também... Essa emenda ela foi criada depois que o STF falou que não podia ser cobrado pela Caixa? O Caixa foi depois? Sim, o STF ele já vinha se posicionando e os municípios precisavam dessa receita extra para poder custear a iluminação pública. Então, foi a solução encontrada, foi acrescentar esse artigo na Constituição, tá? Bom, essa classificação aqui é do STF. Então, vejam, artigo 149A fala da contribuição de iluminação pública, que a partir de agora eu vou chamar de COSIP, pode ser CIP ou COSIP, contribuição de iluminação pública. O artigo 149 fala contribuição de categoria econômica profissional, e fala da CID, e fala da contribuição especial social. Essa nomenclatura é a nomenclatura do STF. O STF, ao abordar uma questão, ele disse que ele deu esse nome, tá? Contribuições especiais sociais, que se subdividem em contribuição de seguridade social, outras contribuições de seguridade social e contribuições sociais gerais, ok? Aqui, artigo 195 da Constituição. Aqui, contribuição social residual, a nova. E aqui, contribuição como salário educação, contribuição para o Sistema S, ok? Vamos em frente, ver cada uma delas. Qual a finalidade? Primeira, contribuição de categoria econômica ou profissional. Já conversamos sobre isso na aula de hoje. Qual a função desse tributo? Dar dinheiro para os entes que estão ao lado da administração direta. Logo, a finalidade é parafiscal, ok? Visam a promoção de recursos, dar dinheiro aos órgãos fiscalizadores de profissão no intuito de lhes permitir empreender atividade controladora e de fiscalização. Modalidades. Nós temos as chamadas... Vejam, eu deixei aqui porque, como a reforma trabalhista é recente, vocês precisam saber que não existe mais o imposto sindical, tá? Então, a contribuição sindical ou o imposto sindical era previsto na CLT. E a reforma trabalhista, a Lei 13.467, alterou o texto. Ok? Então, hoje a gente não tem mais. Eu deixei aí porque eu não sei como isso pode vir a ser cobrado em alguma prova. Além da contribuição sindical, nós temos as contribuições para as entidades representativas de categoria econômica, que são os conselhos profissionais. Conselho Regional de Contabilidade, de Medicina, de Engenharia e Arquitetura e por aí vai. Ok? Só para vocês entenderem que a contribuição sindical prevista na CLT, que foi extinta, não se confunde com a contribuição confederativa. Contribuição confederativa não é tributo.
E quem prevê a contribuição confederativa? A Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no artigo 8º da Constituição Federal, inciso 4º, diz que a Assembleia Geral vai criar essa contribuição. Existe tributo sem lei? Não. A contribuição confederativa tem natureza tributária? Não. Ok? Então, a Assembleia vai criar a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo. Então, o custeio é do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Opa! Independentemente, então, eu tinha cumulativamente contribuição sindical, imposto sindical previsto em lei. Esse era tributo. Qual era a lei que previa? CLT. E eu tenho, paralelamente, contribuição confederativa. Meus alunos que trabalham em banco dizem, professora, todo ano eu tenho que fazer uma carta dizendo eu não vou pagar, não quero pagar, não sou associado. Por quê? Porque não é tributo, não tem obrigação de pagar. Tá? Isso é um pouco abusivo. Não deveria ser feito dessa forma. Tá? Súmula 666 é um número meio esquisito, né? Do STF. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, só é exigível aos filiados. Existe tributo que não seja... Não. Se é para o filiada, eu quero voluntariamente me filiar. Marina, mas eu não sou filiada e estou recebendo a cobrança aqui da contribuição confederativa. Informe, telefone, mande uma carta, diga que não vai pagar porque não é tributo, você não precisa. Anotem aí, pessoal, essa súmula 666 foi gerada uma súmula vinculante número 40. Súmula vinculante não está no slide. Eu preciso que alguém acrescente antes de postar, tá? Súmula vinculante 40 do STF. A redação é igual, ok? Mesma redação. Então é a súmula 666 e a súmula vinculante. Eu trouxe para vocês a divisão, a diferença de uma contribuição para outra. Essa daqui, lembrando, não existe mais, foi alterado pela Lei 3.467 de 2017. O antigo imposto sindical era previsto em lei, por isso que é tributo, CLT, possui natureza tributária, é compulsória, exigível de todos os trabalhadores, filiados ou não. Isso caiu por terra. Hoje, se você for ler a CLT, diz que uma consulta prévia, uma autorização prévia poderá criar uma contribuição. Autorização prévia de quem? Filiado. Isso é lei? Autorização prévia de filiado não tem a natureza jurídica de lei, logo a gente não pode falar que é tributo. E a contribuição confederativa não possui natureza tributária, não é compulsória, exigida somente dos filiados, porque ela é instituída por Assembleia Geral. Tranquilo, pessoal? Vamos em frente? CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Ela tem a função extrafiscal, o nome dela já dá esse indicativo. Contribuição de intervenção na economia, no domínio econômico. Logo, é um tributo preponderantemente extrafiscal, ok? Só que, quando eu falei de imposto extrafiscal, como imposto de importação, IOF, o que eu disse para vocês? Que esses impostos extrafiscais, a forma de atuação era como? Eu vou aumentar a alíquota do imposto para eu deixar aquele produto mais caro e desestimular o consumo. Era assim a forma da extrafiscalidade dos impostos. Aqui, a extrafiscalidade, ela se apresenta de uma forma diferente. Então, é basicamente o seguinte: eu vou tributar determinada área econômica para pegar aquele dinheiro e investir naquele domínio econômico. Entenderam? Então, foi assim com a CID sobre açúcar, algodão. Foi feita uma captação de recursos para o governo ir lá, destino, finalidade específica, intervir, botar dinheiro naquele domínio econômico, tá? Então, pode intervir excepcionalmente na economia. É um tributo finalístico, daqui para frente, empréstimo compulsório para frente vai ser finalístico.
A intervenção ocorre pela destinação do produto da arrecadação a uma determinada atividade, logo vai haver um incentivo, um reforço orçamentário. Aqui eu trouxe para vocês o parágrafo 4º do artigo 177. Eu peço que vocês leiam a continuação, porque também é cobrado a literalidade da Constituição em provas de concurso público. Então, só para vocês entenderem, a Constituição fala expressamente da CID combustível, ou seja, a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, seus derivados, água, combustível, deverá atender os seguintes requisitos. E aqui coloca alguns requisitos para que uma lei crie a CID combustível, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo daquilo que eu expliquei anteriormente. Quando a CID é instituída, ela tem a finalidade de financiar aquele domínio econômico. Então, aqui essa lei 10.168, a finalidade dela é o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação. É o que a gente chama de CID Royalties. Existem muitas CIDs. Por isso que quando vocês escutam falar que o bolo tributário que a União arrecada é muito grande, vem exatamente dessas contribuições especiais, certo? COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. Ele foi acrescentado, esse artigo, em 2002, competência exclusiva de municípios e Distrito Federal. Por favor, não esqueçam disso. Classificação. É taxa, é imposto, é uma contribuição sui generis. Para o STF é uma contribuição sui generis. A parte da doutrina que diz que é imposto, a parte da doutrina que diz que é taxa. O STF diz não é imposto e não é taxa, expressamente, tá? Vamos em frente. Tem a súmula 670, que diz que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por meio de taxa. Essa súmula nós já trabalhamos, tem até a súmula vinculante número 41 do STF. Qual é o fato gerador da COSIP? A prestação do serviço de iluminação pública, tá? Por que não pode ser remunerado por meio de taxa? Porque a iluminação pública, eu não consigo determinar quem são as pessoas que serão beneficiadas, eu não consigo mensurar quanto cada pessoa usa. É um tributo vinculado contraprestacional, porque a hipótese de incidência requer o quê? Uma atuação do Estado. Qual é a atuação, então? Prestação do serviço de iluminação pública. É um tributo, vejam, ele é um contraprestacional, aí ele é parecido com a taxa, e ele é um tributo finalístico, aí já não parece com a taxa, né? Por quê? Porque tudo que for arrecadado tem que ser para o custeio do serviço de iluminação pública. Então é finalístico porque o dinheiro tem que ir para custear isso. O STF diz que o dispositivo constitucional permite inferir que há um limite global máximo de arrecadação, quando fala para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, para o STF, além de caracterizar que é um tributo finalístico, caracteriza que tudo que for arrecadado com a COSIP não pode ultrapassar a prestação do serviço de iluminação pública. Okay. E se ultrapassar, Marina? Boa pergunta. Né? O que acontece? Questãozinha de prova da Defensoria Pública. Para responder jurisprudência e tal. Estado da Federação, Estado não é União, não é museu, aprovou lei autorizando a cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública, com a publicação em 31 de dezembro de 2016. Então, a lei que criou a COSIP foi publicada em dezembro de 2016. Considerando o princípio da anterioridade geral e nonagesimal, vejam que a Constituição não excepcionou, tem que ser cobrada no exercício seguinte, mais os 90 dias, né? Com base nessa lei,
instituição de assistência social sem fins lucrativos. O que é isso? Tem uma parte de imunidade tributária que vocês irão assistir, que diz que as instituições de educação ou de assistência social que não tenham fins lucrativos estarão imunes aos impostos sobre renda, patrimônio e serviços. COSIP é imposto? Não é imposto. Então, a instituição de assistência social sem fins lucrativos recebeu notificação de lançamento em 1º de janeiro de 2017, referente ao exercício anterior. Vamos lá. A cobrança é inconstitucional, pois deveria ocorrer por meio de taxa. Oi? Iluminação pública? Nem vou terminar de ler. B. As instituições de assistência social não são imunes à cobrança de contribuição para custeio de iluminação pública. A resposta está correta, né? Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que a imunidade para essas instituições é relativa aos impostos sobre renda, patrimônio e serviços. Logo, o que não for tudo aquilo que não é imposto sobre renda, patrimônio e serviço vai ter que pagar, não é imune. Mas vamos continuar. C. A cobrança é inconstitucional, pois instituições de assistência social são imunes? Não. Não são imunes. Cobrança de tributos sobre patrimônio, rendas ou serviços. Não é tributo, é imposto. Né? E mesmo assim, a COSIP não é imposto. A cobrança da contribuição em 1º de janeiro atende aos princípios tributários da anterioridade? Não. Atende só uma anterioridade geral, que é o exercício seguinte, mas não atende os dos 90 dias. E apenas os municípios detêm competência constitucional para contribuição para custeio de iluminação pública. Por que está errado? Falta Distrito Federal. Captaram? Perceberam? Vamos em frente. Você ia cair nessa, né? Gente, que horas são? 10h20. Oba, vamos em frente. Contribuição social. Gente, as contribuições especiais, sociais especiais, segundo o STF, se dividem em 3, tá? Primeira modalidade, contribuição de seguridade social. São aquelas previstas no artigo 195 da Constituição. No artigo 195, ele fala do financiamento da Seguridade Social, que abrange previdência, assistência social e saúde. Então, ela será financiada pela sociedade de forma direta ou indireta, mediante recursos provenientes do orçamento. Então, a própria União, os estados, municípios, Distrito Federal podem pegar parte do orçamento e destinar, e também pelas contribuições sociais, certo? Quem detém a competência para instituir contribuição social? A União. Perfeito. Artigo 195, inciso 1. Contribuição social do empregador da empresa ou da entidade a ela equiparada. Primeira possibilidade, sobre a folha de pagamentos e demais rendimentos do trabalho pago a qualquer título. Qual é o nome dessa contribuição? Contribuição previdenciária do empregador. Lembrando que uma parte é do empregado, outra parte é do empregador. B. Do empregador ainda, incidente sobre a receita ou faturamento. Aqui nós temos PIS, COFINS e PASEP. 3 contribuições sobre esse fato gerador. C. Lucro, ainda dentro do empregador. Contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? Tudo isso contribuição que o empregador paga. Aí aqui a gente sai do empregador e vai para o trabalhador. Então, a contribuição social do trabalhador e demais segurados da Previdência Social é a contribuição previdenciária do empregado. Qual é a parte final? Não incidindo contribuição. Se não incide contribuição, isso é uma hipótese de imunidade tributária sobre aposentadoria e pensão
concedida pelo Regime Geral de Previdência, ou seja, concedida pelo INSS. Então, relembrando o início da aula, eu tenho a contribuição social do Regime Geral de Previdência, INSS, e eu tenho a contribuição social dos servidores públicos, regime próprio de previdência social. O que a Constituição está dizendo é que a contribuição previdenciária do empregado, tá, aposentado, que recebe aposentadoria, que a gente chama de inativo, tá? Vai haver imunidade sobre a contribuição inativo para quem for INSS, para quem for regime geral. Isso quer dizer o que na prática? Que quem for servidor público aposentado, ou que recebe, por exemplo, sei lá, uma pensão por morte, ele recebe a aposentadoria do regime próprio e paga a contribuição dos inativos. Marina, mas a pessoa se aposenta e vai pagar a contribuição previdenciária? Sim. E o STF disse que era constitucional, porque a nossa Seguridade Social é pautada na solidariedade. Então, a imunidade da contribuição dos inativos é só para quem for INSS. Servidor público se aposentou, vai ter que pagar a contribuição previdenciária. Continuando, contribuição sobre receita de concursos de prognósticos. Aqui a gente tem a loteria, concurso de prognóstico é loteria, enfim. Então incide lá a Mega Sena vai incidir essa contribuição aqui sobre ela. E a contribuição do importador de bens e serviços do exterior, que é a PIS/COFINS e importação. Então eu denominei para vocês o nome das contribuições que são denominadas pelo STF de contribuições de Seguridade Social. Mas existem, eu falei para vocês que tinham 3 classificações. Outras contribuições sociais. Aí aqui eu trago para vocês a contribuição social residual, tá? Que também é instituída por lei complementar. Onde é que diz isso no texto? Vamos ler. 195, parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Vocês concordam que outras fontes é uma contribuição social nova? Logo, contribuição social residual. Aqui está o pulo do gato. Observados o disposto no artigo 154.1, que regulamenta o imposto residual da União. Quais são os 4 requisitos para o imposto residual da União? Competência da União, lei complementar, não cumulatividade e proibida a bitributação. Todos esses 4 requisitos vão ser transferidos para a instituição da contribuição social residual. Então, para instituir, tem que ser lei complementar, não cumulatividade, proibida a bitributação e competência federal. Qual é o pulo do gato aqui? Quando a Constituição fala do imposto residual da União, ele veda que esse novo imposto tenha fato gerador, base de cálculo dos impostos discriminados naquela Constituição. Dos impostos. E se for o fato gerador, base de cálculo de uma contribuição social já discriminada, é possível instituir imposto residual da União? Para o STF, sim. A mesma coisa vale aqui para a contribuição social residual. É proibida a bitributação. Se a União quiser criar uma nova contribuição residual, social residual, ela não pode pegar fato gerador ou base de cálculo de contribuição, mas ela pode pegar fato gerador, base de cálculo de imposto. Então troca assim, ó. Entendeu? O imposto pode ter base de o imposto novo pode ter base de cálculo de contribuição e a contribuição nova pode ter base de cálculo de imposto. O que é vedado? A bitributação dentro daquela espécie tributária. Captaram? Todo mundo entendeu? Viram como tributar é só para quem está em outro nível. Tem que ter ficando. Pessoal, só para finalizar, eu juro.
Contribuições sociais gerais, nós temos o salário e educação, previsto no artigo 212, parágrafo 5º, e as contribuições do sistema S, SESI, SENAI, SESC. Há uma divergência tributária que entende que essas contribuições do sistema S seriam contribuições profissionais ou de categorias econômicas, mas o STF entendeu que, aliás, o STJ entendeu que essas contribuições não são contribuições profissionais ou econômicas, são contribuições sociais gerais, tá? Tá aqui o julgamento que diz que as contribuições do 240, sistema S, têm natureza de contribuição social geral. E para finalizar, o SEBRAE entra aqui. Olha a loucura. Para o STF, o SEBRAE é uma CID. Tá aqui, ó. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Gente, isso não costuma cair em prova de concurso, mas eu trouxe para vocês terem uma ideia. Natureza jurídica do tributo, bem rapidinho. Só relembrando, para eu saber se uma cobrança tem natureza de tributo ou não, eu olho para o artigo 3º. 5 requisitos. Se tiver os 5 requisitos, é tributo. E para eu saber qual espécie de tributo, eu vou olhar para onde? Vamos ver o que o CTN fala. Artigo 4º. A natureza jurídica específica, para eu saber qual espécie de tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. Detalhe. Para o CTN, quais são as espécies de tributos que nós temos? Para o CTN, quais são as espécies de tributos que nós temos? 3 ou 5? 3. CTN? 3. Obrigado. 3. Então, vocês acham que esse regramento aqui serve para 5 tributos ou só para 3? Muito bem. Por uma questão de lógica, para eu definir a natureza jurídica, se aquele tributo é um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, eu vou olhar para onde? Para o fato gerador. Isso só serve para os 3 tributos, tá? Tá acabando aqui a bateria. Isso daqui eu já falei. Bom, continuando, sendo irrelevante para definir a natureza do tributo, a denominação. Já contei essa historinha aqui para vocês. Você recebe uma coisa com o nome tributo compulsório, mas não tem a lei, não existe a lei. Isso é tributo? Então, se uma taxa, por natureza, seja taxa, ela recebe o nome de imposto, o que vai definir a natureza jurídica como taxa? É o fato gerador ou é o nome, a denominação? Fato gerador. Então, é irrelevante o nome que é dado. Também é irrelevante para essas 3 espécies de tributo a destinação legal do produto da arrecadação. Então, não adianta eu olhar para onde o dinheiro vai, para eu saber se é imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Mas adianta eu olhar para onde o dinheiro vai, para eu saber se é um empréstimo compulsório. Vai financiar a guerra externa. Tem contribuição social para isso? Não, então é empréstimo compulsório. Vai financiar a Seguridade Social. É empréstimo compulsório, taxa, imposto? Não. É contribuição social. Vai financiar, vai custear serviço de iluminação pública. É imposto, taxa? É uma contribuição especial à COSIP. Entenderam? Então, para as duas últimas espécies tributárias, empréstimo compulsório e contribuição especial, eu preciso olhar para o destino legal para saber qual espécie se trata. Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza. Então, já superei isso daqui. A destinação legal do produto, arrecadação, serve para impostos não finalísticos que não tem o rendimento, a receita carimbada, exceto a taxa judiciária. Por isso que eu coloquei aquele asterisco ali, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Imposto de renda da pessoa jurídica. Vai incidir sobre rendimento, ganho e lucro. E aqui, contribuição social sobre lucro líquido. Vai incidir sobre o lucro. Se eu olhar só para o fato gerador, eu consigo distinguir? Não. Como é que eu vou fazer para distinguir?
Esse aqui não tem uma finalidade específica e esse tem uma finalidade específica, que é financiar a Seguridade Social. Captaram? Então, isso daqui, a explicação de se aplicar parte é por causa dessa diferença do STF e do CTN. Logo, a destinação do produto da arrecadação, ela vai definir a natureza jurídica dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Isso aqui eu já falei. Por quê? Porque eles são tributos finalísticos. Então, o que aconteceu com esse artigo 4º, inciso 2? Para o Ricardo Alexandre, ele foi parcialmente não recepcionado pela Constituição Federal. Por que parcialmente? Porque ele só se aplica para imposto, taxa e contribuição de melhoria. Empréstimo compulsório e contribuição especial, ele não se aplica. E por fim, uma última questão, mas vocês já estão cansados, tem gente dormindo. Vocês querem que eu leia? Sim. Último slide. Juiz federal, hein, gente? Ó, outro nível. Consoante CTN, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Transcrição, hein? Sendo irrelevantes para qualificá-la, tanto a denominação e demais características formais adotadas pela lei, quanto a destinação legal do produto da arrecadação. Gente, a transcrição do artigo 4º. Todavia, com o advento da Constituição de 88, empréstimos compulsórios, contribuições sociais assumiram status de espécies tributárias. Algumas dessas exações, exação quer dizer tributo. Todavia, tem fato gerador idêntico ao dos impostos, contribuição social sobre o lucro líquido, o que torna inaplicável a citada regra do CTN. Marina, além de defensora, eu vou fazer também juiz federal. Gente, foi um prazer muito grande conhecer vocês. Desejo boa sorte nas provas. Espero que vocês não percam foco naquilo que vocês querem. Nosso país está numa instabilidade econômica muito grande. Um concurso público, ele vai dar essa tranquilidade para vocês e vocês merecem essa segurança e tranquilidade. Então fica aqui, foi um prazer conhecer vocês. Fica aqui todo o meu apoio, enfim, para que vocês se saiam bem. E quando forem defensores e juízes, Marina, eu passei na prova e tal. E se eu encontrar com vocês no shopping, podem falar comigo, eu sou uma míope operada, então vocês sabem que míope enxerga parcialmente, então por favor, venham falar comigo, enfim. Eu vou ficar muito feliz de saber como vocês estarão num futuro próximo ou então no futuro mais à frente, ok? Boa noite, obrigado pela presença, até agora.